Então, imagina a seguinte situação. Perder, sei lá, dezenas de milhares de reais ou arruinar meses de planejamento de um projeto super importante. Nossa, um pesadelo. Sim, e não porque teve um erro de estratégia ou porque faltou conhecimento técnico, mas simplesmente porque o café da manhã acabou de sequestrar sua biologia. É meio assustador pensar nisso, né? Com certeza. E é algo que a gente quase nunca leva em consideração. Exato. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Geralmente, quando a gente pensa naquela lei clássica da física, aquela de que a matéria não se destrói, apenas se transforma, a mente vai direto para laboratórios, tubos de ensaio, reações químicas isoladas. Sabe que é verdade, a gente sempre pensa nisso na aula de química, não na vida real. Pois é. Mas a grande questão que vai guiar essa nossa análise de hoje é a seguinte: e se a gente aplicasse isso ao prato de comida do dia a dia? Interessante. Porque, tipo, um pedaço de pão, um filé de peixe, um quadradinho de chocolate, essa matéria não some, ela se transforma literalmente em neurotransmissores. E se a gente pudesse garantir que essa matéria se transformasse em foco e resiliência, em vez daquele cansaço esmagador e de decisões por impulso, Olha, essa é basicamente a essência de assumir o controle do nosso próprio hardware humano. O que deixa essa nossa análise de hoje tão fascinante é que na correria, né, a gente raramente para pensar na mecânica física por trás do que a gente faz. a gente só vai no automático. Exatamente, a gente exige que os nossos cérebros funcionem como supercomputadores inabaláveis, processando dados, lendo cenários, mas frequentemente o combustível que a gente joga nesse tanque é de uma qualidade péssima. E a conta chega. A conta sempre chega, e geralmente em forma de erro humano. E para entender como evitar essa conta cara, a gente vai mergulhar hoje no material-fonte que é tipo um divisor de águas. Trata-se de um protocolo nutricional e comportamental feito especificamente para day traders. E é bom explicar o contexto para quem está ouvindo a gente, né? Sim, sim. Para colocar todo mundo na mesma página, estamos falando daquela galera que opera no mercado financeiro, eles compram e vendem ativos em frações de segundo, é um ambiente brutal, Totalmente sem margem para erro. sem margem nenhuma. Um microlapso de atenção ali ou um pico de estresse de um segundo pode literalmente dizimar um patrimônio inteiro. Mas, sabe, o objetivo de analisar esse protocolo hoje não é transformar quem está ouvindo no especialista da Bolsa de Valores. Longe disso. Ah, não, claro que não. A nossa missão aqui é decodificar como os compostos que a gente ingere afetam diretamente a inteligência emocional, a capacidade intelectual e a velocidade de reação. O material estrutura o sucesso sob pressão em 3 pilares básicos, que são disciplina, estratégia e gestão. E o que a gente vai fazer é entender como a química dos alimentos sustenta ou derruba cada um desses pilares. E vale um aviso super importante aqui. A biologia de um cérebro que está sob estresse financeiro pesado é exatamente a mesma de um cérebro sob estresse corporativo ou acadêmico ou até criativo. Exatamente a mesma máquina. Então, esses princípios de alta performance servem para qualquer pessoa que precise de foco longo e clareza debaixo de pressão. Sem dúvida. A máquina humana vai responder aos mesmos estímulos, não importa se o cenário é a bolsa de valores ou a defesa de um mestrado. Bom, então vamos começar a construir essa máquina de alta performance pela fundação, certo? O texto argumenta que tudo começa no momento em que o motor é ligado de manhã. O famoso pilar da disciplina. Esse mesmo. A premissa é que a disciplina falha miseravelmente quando o açúcar no sangue oscila. Ou seja, o café da manhã não é só para, matar a fome. É uma ferramenta de estabilização. É o freio de mão para evitar aquele apagão mental, né? E a chave para entender isso é a busca do corpo pela homeostase, pelo equilíbrio. Quando rola uma quebra brusca nesse equilíbrio de glicose, o cérebro aciona alarmes de sobrevivência puros. E aí a razão vai para o espaço. Totalmente. A parte do cérebro que cuida do pensamento analítico e da disciplina é simplesmente engolida pelos impulsos primários. Me corrija se eu estiver viajando na analogia aqui, mas eu gosto de visualizar isso assim. Imagina pegar carboidratos simples, tipo pão branco, torrada ou aqueles cereais super doces, e jogar isso no estômago logo cedo. Clássico café da manhã. Infelizmente. Pois é. Para mim, isso parece o equivalente a colocar combustível de foguete num carro popular.
Gera uma explosão de energia absurda e incontrolável, mas o tanque esvazia muito, muito rápido. Nossa, sim. E o que acontece em seguida? O motor engasga e morre. Vem aquele pico de insulina e logo depois, lá pelas 10 da manhã, bate aquele cansaço que você mal consegue abrir o olho. A analogia do combustível de foguete é perfeita. Biologicamente, essa enxurrada de açúcar faz o pâncreas entrar em desespero total. Ele libera uma quantidade massiva de insulina para limpar a glicose. E a insulina trabalha bem até demais, né? Trabalha rápido demais. Ela tira quase todo o açúcar do sangue. E, de repente, o cérebro, que consome muita energia, se vê num deserto de nutrientes. Aí vem a letargia, a irritabilidade, aquela famosa névoa mental. É por isso que o protocolo que a gente leu inverte totalmente essa lógica. A prescrição das fontes foca pesado em gorduras boas e proteínas de absorção lenta, tipo ovos, abacate, nozes. E um detalhe que eu achei super curioso: sementes de abóbora. Sementes de abóbora são geniais. Elas são cápsulas naturais de zinco e magnésio, que são minerais fundamentais para a saúde do cérebro. Mas, voltando à mecânica, a proteína e a gordura não causam esse disparo da insulina. Elas são digeridas devagarzinho, sabe? Entregando a energia a conta-gotas. Isso. O motor não explode de uma vez. Ele trabalha numa rotação constante até a hora do almoço. E aqui tem um ponto do material que me deu um verdadeiro choque de realidade. A justificativa para manter essa saciedade vai muito além de só não deixar a barriga roncar. O texto diz que a gente precisa evitar que o cérebro confunda a fome biológica com ansiedade. É aí que o jogo muda. Mas, fazendo o advogado do diabo aqui, é um salto e tanto confundir uma barriga vazia com o pânico de tomar uma decisão no trabalho, não é? Como que o cérebro mistura as duas coisas? Olha, parece loucura, mas é uma confusão biológica super comum. O nosso cérebro é, antes de tudo, um intérprete de sinais. Se o estômago fica vazio e o açúcar cai muito, o corpo entende que está em risco de vida. Aí as suprarrenais jogam adrenalina e cortisol no sangue. Peraí, adrenalina e cortisol? Os hormônios do estresse? Os mesmíssimos. O resultado físico disso é um leve tremor na mão, o coração bate mais rápido, a respiração fica curta, aquela sensação de urgência, sabe? Agora, pensa comigo. Quais são os sintomas da ansiedade antes de uma decisão difícil? Caramba, são exatamente iguais. Iguais. Então, o profissional senta na frente do computador, sente o coração acelerar, dá aquele freio na barriga e o cérebro dele conclui: nossa, tô muito nervoso hoje. O mercado está perigoso, melhor não fazer nada. Ou pior ainda, preciso agir agora desesperadamente. Exato. Ele toma uma atitude irracional por causa de um instinto falso, quando, na real, o corpo dele só estava gritando por comida. É a falência da disciplina por um erro de tradução do corpo. Uau! Então o café da manhã estabilizador não é opcional, é pré-requisito técnico mesmo. Não tem como fugir disso se quiser ter alta performance. Bom, digamos que a pessoa fez tudo certo de manhã. A largada foi boa. Mas a maratona do dia de trabalho continua, né? Chega ali o início da tarde e o cérebro não quer só energia. Ele está processando dados sem parar. Ter o sangue estável já não basta. E isso leva a gente para o segundo pilar do material, a estratégia. Que é a aplicação prática da clareza mental. Uma boa estratégia exige que a gente consiga sintetizar muita informação bagunçada e achar os padrões. E para isso funcionar, o protocolo aponta para uma coisa química específica, a tal da colina. Eles falam muito disso nas fontes. Explica pra gente de um jeito simples o que é a colina. O texto fala que ela é um precursor, tipo uma matéria-prima. Matéria-prima é o termo certo. A colina é o bloco de construção que os neurônios usam para fabricar a acetilcolina. E a acetilcolina é o mensageiro químico do aprendizado, da memória e daquele foco longo. Se faltar a colina, a capacidade de cruzar dados novos com as coisas que a gente já sabe fica toda travada. E eles sugerem buscar essa colina no almoço, né? Comendo ovos inteiros com a gema e peixes gordos, tipo salmão ou sardinha. Mas o que me deixou de cara foi o alerta gigantesco contra refeições pesadas e frituras no meio do dia. Ah, o famoso prato de pedreiro no almoço. Isso. Comer aquela feijoada ou um prato enorme de massa num dia tenso seria tipo abrir uns 30 aplicativos pesados de uma vez no celular. A gente rouba a bateria do cérebro para entregar para o estômago. É a mesma lógica. O termo médico para isso é desvio do fluxo sanguíneo. Para digerir muita gordura ruim e carboidrato, o corpo faz um esforço colossal. Ele bombeia muito sangue para o intestino para dar conta do recado.
Mas o nosso volume de sangue tem limite, né? Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Pois é. Se o sangue dá todo no estômago, o fluxo diminui muito no córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que cuida da lógica e de segurar os impulsos. É o tal do coma após almoço. Você lê o mesmo e-mail 3 vezes e as palavras parecem grego. É o cérebro operando no modo economia de bateria total. E para quem lida com risco, isso não rola. Por isso eles falam tanto do almoço com peixes ricos em ômega 3. Porque não é só energia. A gente está falando da estrutura física do pensamento aqui. Me aprofunda um pouco mais desse negócio do ômega 3, porque lendo as fontes, isso me soou quase como ficção científica. Comer o peixe muda a física do cérebro. Como assim? Muda literalmente a flexibilidade dele. O nosso cérebro é feito quase todo de gordura. As membranas dos neurônios precisam ser super maleáveis. Imagina a membrana como aquela capinha de plástico que protege um cabo de rede. Certo, tô imaginando. O ômega 3 aumenta a fluidez dessa membrana. Se a pessoa tem uma dieta ruim, a membrana fica rígida, ressecada. Aí, quando o neurônio tenta mandar um sinal elétrico para o outro, a resistência é maior, o sinal viaja mais devagar. Então, se a membrana estiver bem lubrificada pelo ômega 3, o sinal elétrico passa voando, com menos resistência. Exatamente. A comunicação ali na sinapse fica muito mais eficiente. Na prática, você está fazendo um upgrade no clock do processador do seu corpo. A velocidade de reação melhora num nível que dá para medir. Impressionante. Tá, vamos recapitular. A gente ajeitou o café da manhã, a ansiedade falsa sumiu. A gente ajeitou o almoço, os neurônios estão se falando na velocidade da luz, sem a digestão atrapalhando. Tudo perfeito. Mente rápida e focada. Mas aí tudo desmorona. Chega uma notícia péssima, o mercado despenca, o projeto dá errado. Ter a mente muito rápida nessas horas pode até ser um problema se ela entrar em pânico na mesma velocidade, né? Com toda certeza. E é aí que entra o terceiro pilar do texto, a gestão do risco e o equilíbrio emocional. E gestão de risco é sobre contenção de danos emocionais, no fim das contas. Quando a pressão sobe demais, o instinto animal é lutar ou fugir. Para manter a racionalidade, a gente precisa de um ambiente químico que ajude a ter resiliência. E aí o protocolo traz o triptofano como grande herói. Triptofano. Isso. Ele é o aminoácido precursor da serotonina, que é basicamente o mensageiro da calma e da estabilidade emocional. E aqui entra a parte que eu achei mais legal do material todo. A recomendação tática é usar chocolate amargo. Finalmente uma regra fácil de seguir. A fonte fala em chocolate com pelo menos 70% de cacau. E o jeito que eles descrevem isso me lembrou muito jogar videogame. Como assim, videogame? Sabe quando o seu personagem toma muito dano, a barrinha de vida tá lá piscando no vermelho e você aperta o botão de pause rapidinho só para usar um item de cura e não morrer? O material sugere usar o chocolate amargo exatamente como esse item de cura tático. Nossa, essa ideia do pause tático é brilhante, porque é exatamente sobre interromper a cascata de estresse antes dela dominar o sistema inteiro. E o chocolate amargo não foi escolhido à toa, viu? Tem todo um fundamento vascular aí. O que eles fazem? Por que não pode ser, sei lá, uma bala ou um doce normal? Porque um doce normal ia dar aquele pico de açúcar que a gente já viu que destrói o foco logo depois. O cacau puro tem duas coisas essenciais para a crise. A primeira são os flavonoides. Eles são vasodilatadores potentes. No estresse, os vasos sanguíneos se contraem. Os flavonoides forçam eles a relaxar, garantindo que chegue sangue fresco no cérebro bem na hora que ele está fritando. É tipo abrir a janela de um quarto muito abafado. Isso mesmo. E a segunda coisa é o magnésio do cacau. O magnésio freia a produção do cortisol. Então você dá oxigênio para o cérebro e desliga a máquina de fazer hormônio do pânico ao mesmo tempo. Tá, mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu fiquei meio cético nessa parte. Quem tá ouvindo a gente também deve ter pensado nisso. Isso não é só uma desculpa pseudocientífica pra gente comer quando tá estressado? Tipo, justificar a compulsão alimentar com biologia. E o dia foi péssimo, eu mereço um chocolate. Essa dúvida faz todo o sentido. Mas é por isso que o material é bem rígido sobre como consumir, não só o que consumir. O protocolo manda comer uma porção minúscula, tipo 1 ou 2 quadradinhos e degustar devagar, com intenção, sabe? Então, o que separa a ferramenta tática da compulsão é a intenção e o ritmo? Exato. A precisão cirúrgica está em ativar o sistema de recompensa do cérebro de um jeito super controlado. É para mandar uma mensagem química para o cérebro.
Olha, o perigo já passou, pode relaxar. Mastigar devagar te põe no controle. É o extremo oposto de devorar uma barra inteira em 5 segundos para tentar afogar a mágoa. Faz sentido. Uma atitude constrói resiliência e a outra só piora a perda de controle. Incrível. Bom, até agora a gente cobriu os 3 pilares usando a comida em si. Mas a última parte do texto vai para uma camada diferente. A camada do biohacking. Eles falam que existem 2 regras de infraestrutura invisíveis que ditam se a dieta que a gente montou vai funcionar ou não. E a primeira regra me pegou totalmente desprevenido. O famoso jejum de dopamina durante o trabalho. Sim, eu fiquei chocado com isso. A ideia de que o sabor do que eu estou mastigando pode destruir a minha paciência profissional, para mim soou um super exagero no começo. Como é que um lanche de pacote na minha mesa vai me fazer tomar uma decisão financeira errada 15 minutos depois? A ponte entre o salgadinho e a péssima decisão se chama dopamina no núcleo accumbens do cérebro. E pior que não é exagero nenhum, é bem documentado. O protocolo manda fugir de alimento ultraprocessado na hora do foco. Por quê? Porque a indústria desenha essas comidas com uma proporção exata de sal, gordura e sabor artificial que cria uma explosão bizarra de dopamina. Certo, a comida me dá um prazer imediato gigante. Mas por que isso atrapalha meu trabalho? Porque o cérebro é preguiçoso. Ele quer o caminho mais fácil. Se você dá para ele uma enxurrada de dopamina sem exigir nenhum esforço, só mastigar, ele se acostuma com essa recompensa fácil. A linha de base da dopamina muda. E o trabalho que ele precisa fazer exige o contrário. Exatamente. O trabalho de análise, de estratégia, envolve tédio, observação, paciência infinita para esperar um momento certo de agir. Então, o cérebro, que já está mimado pelo salgadinho, olha para a tela e pensa: eu não vou esperar 2 horas para ganhar uma recompensa daqui a pouco. Eu quero agora. E pronto, o desastre está feito. A paciência despenca, o profissional começa a ver oportunidade onde não tem, ele força uma ação só para sentir o movimento, para ter emoção, é o que chamam de overtrading. O paladar treinou a pessoa a ser impulsiva. Isso é assustador, para ser sincero. A gente sabota a nossa capacidade de foco a longo prazo, viciando o cérebro em prazer barato enquanto trabalha. E a segunda regra invisível, pelo que eu vi, é quase boba de tão simples. Água. Mas o texto bate na tecla da sensibilidade do cérebro. Uma desidratação de, 2% do volume corporal já derruba a capacidade de julgamento e a atenção. Mas, sendo prático, 2% não é quase nada, né? A pessoa nem sentiu a boca seca ainda e o cérebro já está falhando. Esse é o perigo silencioso. Quando dá sede, a cognição já está ladeira abaixo faz tempo. Mas o detalhe do protocolo é que eles não falam só beba água. Eles orientam beber água com uma pitada de sal integral ou água de coco. Para repor os eletrólitos, imagino. Qual a relação disso com a eletricidade do cérebro? É que a cognição é eletroquímica pura. Os neurônios conversam por sinais elétricos. E para a eletricidade viajar num ambiente com água, ela precisa de minerais com carga, tipo sódio e potássio. Se a gente bebe só aquela água super purificada o dia todo, a gente entrega o líquido, mas não entrega o condutor. Fica parecendo um fio desencapado. É tipo tentar fazer uma ligação telefônica num cabo todo oxidado em vez de um cabo de cobre novinho. Manter o sal e os eletrólitos estabilizados é garantir que o pensamento viaje limpo, sem ruído. É não deixar a fiação do prédio dar curto. Sensacional. Bom, a gente passou por muita informação tática e biológica hoje. Para amarrar tudo, eu acho essencial a gente lembrar da regra de ouro que o protocolo traz lá no fim. É meio poética, mas é um tapa na cara. O texto diz assim: coma para o trader que você quer ser no fechamento do mercado, não para o prazer momentâneo durante o pregão. E trazendo isso para a vida da gente, é sobre escolher a comida pensando no profissional cirúrgico, no estudante afiado, ou no pai ou na mãe paciente que a gente precisa ser às 7 da noite, e não satisfazer o instinto das 10 da manhã. Essa frase resume tudo. Se a gente olhar de longe, isso vira o nosso relacionamento com a comida de ponta cabeça. A gente para de falar de caloria vazia ou de projeto verão. A gente entra no campo da engenharia de performance. O ovo, o salmão, a água com sal não são só nutrientes, são ferramentas táticas para sobreviver sob pressão. O controle emocional numa crise não começa na hora que a bomba estoura, ele começa na hora de colocar o combustível para dentro. Fechou perfeitamente com a nossa premissa do começo. A matéria não some, ela vira agente.
O pão vazio vira névoa mental que te faz perder o prazo. O ômega 3 vira memória impecável. E o cacau vira resiliência pura. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu queria deixar um pensamento meio provocativo para quem está acompanhando a gente. Manda. Se atributos que a gente acha que nasceram com a gente, tipo a nossa coragem, a nossa memória, a nossa paciência, são, na verdade, esculpidos minuto a minuto pelos neurotransmissores da nossa comida. Quantas daquelas nossas famosas falhas de personalidade ou aqueles erros terríveis de julgamento, dos quais a gente se arrepende depois, não são defeitos de caráter reais, mas só o efeito colateral biológico de um café da manhã péssimo? Olha, é uma perspectiva que faz a gente querer rever a vida inteira. Fica aí a reflexão para todo mundo. Até o nosso próximo mergulho.